Os touros estão por um fio e eles necessitam levar o Bitcoin nesse valor que eu vou mencionar hoje no canal para realmente mudar completamente o cenário de agosto. Para evitar que agosto seja o primeiro agosto de ano de bull market que vai fracassar. Então vamos embora para o nosso videozinho de hoje. Inclusive eu queria agradecer, cara, tá muita gente entrando no nosso canal. Eu tô muito, mas muito satisfeito. Muito obrigado a você que entrou hoje pela manhã, que entrou ontem, que entrou anteontem. Cara, é toda hora inscrevendo-se no nosso canal. A gente já está quase com 82 mil inscritos, rumo aos 100 mil inscritos, para a gente ter a nossa plaquinha do YouTube e ajudar a muito mais gente. Então só depende agora de você ser o inscrito número 82 mil. Então vai lá, vai escrevendo, avisa para vovó, para vovô, para titio, para titia, para todo mundo, vai mandando o nosso canal para que eles possam aprender de uma forma muito clara e muito natural que esse mercado ele pode mudar a vida de muita gente. Então vamos embora para ver aí se alguém poderá nos salvar esse mês de agosto. Então vamos lá, vamos abrir já o gráficozinho aqui, deixa eu abrir o gráficozinho, olha aí, olha que gráfico horrível do Bitcoin. Cara, o mês de agosto ainda está batendo cabeça, né? 1,44% o Bitcoin. Claro que esse gráfico aqui é o retorno mensal do Bitcoin, estamos falando do Bitcoin, não estamos falando de todas as outras altcoins. Claro que vai ter altcoins que nesse mês de julho já pode estar, de agosto já pode estar positivo, mas a gente trata aqui com o Bitcoin justamente para que as outras altcoins possam ter o retorno que a gente quer. O gráfico não está dos mais bonitos aqui. A única coisa agradável que nós temos aqui é o RSI estocástico já chegando no sobrevendida, onde as ordens de compra começarão a entrar e a gente poderá ver aqui o RSI começar a cruzar essas médias e voltar a subir. É a nossa esperança, a nossa expectativa. Eu estou no gráfico de 3 dias aqui, eu vou colocar no gráfico diário para a gente conseguir enxergar melhor. E no gráfico diário, ó, ele já começou aqui a subir. E isso é muito bom. Agora, ele entrando, pode ser que a gente tenha força, que os touros tenham força para levar o mercado na zona importante que eu vou mencionar para vocês. Que zona é essa durante esse vídeo? Para que você possa entender o momento exato que você pode dizer, não, agora sim vai. E enquanto não chegar no agora sim vai, a gente não sabe quem poderá nos salvar. Mas eu acho que nesse vídeo pode ser que nós tenhamos a solução. Será que a única coisa que vai nos salvar é a Lua? Vamos aguardar. Vamos aguardar aí para a gente ver. Então vamos lá. Aqui a gente tem, nesse canal de baixa do Bitcoin, né? Agora ele está traçado exatamente como um canal de baixa, ele praticamente seria uma cunha aqui descendente que leva o mercado a ter um rompimento de alta, mas a gente tem o Bitcoin perdendo a região do meio. Peraí que eu vou trocar a bateria da câmera aqui, que sempre acontece essa fuleiragemzinha aí. Enquanto isso, deixa o like. Inscreva-se no canal, claro. A Lua me traiu, aí ó, chegou aí. Vamos lá, vamos voltar lá para o nosso gráfico aqui. Então, no momento que o Bitcoin ele está se apoiando nesta LTB aqui, que é o meio deste canal que nós temos atualmente no mercado, ok? Qual é o medo que nós temos aqui agora e os pontos importantes que você tem que observar no Bitcoin aqui para poder saber se é momento de entrar para realizar lucro ou se é momento de correr, realmente corre bino que é cilada, né? Tudo isso a gente vai falar aqui para vocês hoje. As bolinhas de mercado, cara, estão... Cara, olha que desgraça. Meu Deus do céu. REC 5 pontos. Só tá bom para quem shortou, né?
Litecoin 8,94, Pengo 6, Sonic 7, caralho, o carro da Rosinha vai virar, não sei nem mal o que vai virar o carro da Rosinha, acho que vai virar um Fusca. Vai virar um Fusca, acho que vai dar pra comprar um Fusca, pelo menos eu vou dizer que é pra colecionador, né? Aí o cara bota aquele nome, Fusca Clássico, que é pra dizer que é pra colecionador, mas eu acho que vai dar pra comprar um Fusquinha aí. Apesar de que eu acho que o Fusca já tá mais caro que muito carro, né? O Fusquinha Clássico. Bota aí nos comentários quanto tá um Fusca clássico aí no Brasil. Eu tenho um sonho de comprar um Fusquinha clássico. Eu gosto porque eu gosto de ter em coleção de carro, né? Então, cara, Fusquinha, pode ter certeza que um dia eu apresento o meu para vocês. Em francês, Fusca é Coccinelle. Em Portugal eu nem sei, ó, os portugueses aí que assistem a gente, coloca aí o Fusca brasileiro, como é que se chama aqui em Portugal? Eu quero saber. Então vamos lá. Mercado péssimo hoje no diário. Na semana nem se fala, algumas poucas criptos positivas aí no semanal, mas no diário realmente a coisa está muito feia. Nas top 200 a gente tem também a maioria delas aí no negativo, né? Tá bem feio mesmo. E nós temos aqui, se eu procurar por narrativa, nós temos aqui as de inteligência artificial, praticamente todas aí bem negativa também no diário, né? Poucas criptos estão no positivo atualmente. Tem essa T aqui, talvez seja recém-lançada, não sei sobre o que é, mas a maioria das inteligências artificiais estão aí naufragada no mercado. Em ecossistema, as criptos da Solana estão aí sempre, as criptos de meme na Solana é que estão disparando. Às vezes vale até a pena você colocar, sei lá, $100 em uma meme coin e colocar um preço de venda se ela fizer, sei lá, 10x, 15x. Se ela bater, executa a sua ordem e você está livre dela. Você vê uma troca com 76% no diário, você tem um Nobody Sausage aqui com 17%, mas a maioria em alta meme coin, porque o resto tá tudo naufragando. Na Base, nós temos aí algumas criptos que tem muito protocolo. Deixa eu ver se tem a Hyperliquid aqui. Não tem aqui o ecossistema da Hyperliquid. Tem da Sui. Ecossistema da Sui praticamente já passou o tal do hype da Sui, né? Agora ela tá consolidando. Pode voltar aqui, já que eu tô na Sui, eu vou até mostrar aqui para vocês. A Sui pode voltar aí aos $3, né? Vamos ficar de olho nessa zona dos 3,22 aqui na Sui. Daqui a pouco eu volto lá pro Bitcoin, viu? Tem calma. Pode voltar para essa região aqui dos $3,22 aqui. Ela está em uma excelente zona de acumulação, que foi uma zona de bastante volume de negociação aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Tanto na zona superior, perto dos $4, como agora nos 3,44, é uma grande zona de negociação. Daí, ela cai para a zona dos 2,26 como alto suporte para garantir com que os ursos não levem o preço da Sui nessa região. Mas claro, a Sui ela pode romper aí os $5 e buscar patamares mais altos até o final do ano. Voltando aqui no Bitcoin, deixa eu olhar esse outro gráficozinho do Bitcoin. Olha a lua aí, olha a lua aí, ó. Olha a lua aí, ó. Será que a gente vai ter aí a lua só para nos salvar? Porque o negócio tá bom não, viu, doutor? O negócio tá bom não. Sinceramente, ainda temos esperança, porque eu quero ver como a lua, ou se eu vou ter que cantar Joelma aqui, que a lua me traiu. Mas a lua aqui, a lua cheia, através do gráfico das fases lunar, que por incrível que pareça, influenciam a cabeçola dos investidores, não sei como, mas influenciam. Os astrônomos de plantão e astrólogos de plantão, deixa aí nos comentários se vocês sabem por que as fases da lua influenciam a cabeça das pessoas. Mas dia 9 aí é o dia que teremos a lua cheia e vamos ver se ela vai ser o ponto salvador do Bitcoin neste mês de agosto, porque o resto não está nada bom. O volume nas exchanges está caindo bastante, está no suporte aqui dos 50
bilhões de dólares, na verdade bateu 540 milhões, né? 49 bilhões, 540 milhões de dólares aqui. É importante que ele se mantenha acima desse valor, senão a gente vai ver realmente o varejo cada vez mais longe das exchanges, o que vai fazer com que o preço do Bitcoin venha a cair aí absurdamente, né? Tivemos aí em junho do ano passado um volume excelente nas exchanges, mas esse ano o maior volume, deixa eu ver aqui quando foi o maior volume aqui que a gente teve, dezembro, foi aqui. Em janeiro de 2025, com 113 bilhões de dólares. A partir daí, entramos em uma queda, fazendo o primeiro topo no volume aqui, nos 76 milhões. Tem gente que diz que não dá para analisar gráficos de algo que não é um ativo. Eu analiso gráfico de tudo. Se me der gráfico de comida, eu analiso para você. Então, é importante que ele não caia aqui dos 49 bilhões de dólares, dos 50, né? Porque vai ficar cada vez mais apertado e pode ser então que a gente tenha aí um agosto completamente lateral para ter um setembro derrubando na cabeça das pessoas e só em outubro o mercado poderia fazer a sua recuperação. Em termos de altcoin season, olha só, ontem estava em 51 aqui, cara. O Bitcoin já estava na posição 27 ou era 28 e agora já caiu para a posição, ou seja, subiu, está na posição 39, significa que altcoins caíram mais do que o Bitcoin. É o que normalmente acontece quando há queda no mercado, o Bitcoin cai 0,5%, as altcoins caem 50%. Infelizmente é assim, e quem está em altcoin ou vai ter que ter realmente muita paciência para poder sair no momento exato de recuperar o capital ou ter lucro, ou realmente vai ter prejuízo. Porque o mercado este ano não tem sido fácil, na verdade tem sido um mercado muito punitivo para as altcoins, né? Foram milhões de altcoins que surgiram aí. Hoje já são mais de 100 mil altcoins que surgem todos os dias. Muitas meme coins tirando liquidez do mercado. Até o Trump lançou aquela moeda Trump e tirou liquidez do mercado para uma meme coin que não tem função de absolutamente nada. E isso faz com que muita gente aconteça isso aqui, ó. Tá vendo que é isso aqui, ó? Pesquisa sobre Bitcoin. Olha só. Como estávamos aqui em novembro, antes do Trump entrar no poder. 63 estava o nível de busca pelo Bitcoin. Cripto ainda estava pouco e Ethereum menos ainda. Atualmente, Ethereum está até bom. Então, quando a gente olha aqui, Ethereum, comparado com períodos anteriores, o Ethereum está em um dos melhores momentos de pesquisa. O que significa? Mais pessoas estão pesquisando sobre o que é o Ethereum, como comprar Ethereum. São pesquisas que estão sendo feitas aí através do Google e com isso mostra a possibilidade da narrativa do Ethereum, não só o Ethereum, mas o seu ecossistema com as suas segundas camadas, tudo, terem aí um desempenho muito bom para até o final deste ciclo de 2025. Então a gente está de olho nisso aqui, porque para o Ethereum o aumento das pesquisas tem sido favorável. Agora, para o Bitcoin, não. Está péssimo, péssimo, péssimo. Ainda está muito longe da pesquisa do varejo pesquisar sobre o que é o Bitcoin. Das duas, uma. Ou muito mais pessoas já sabem o que é o Bitcoin e agora estão pesquisando por outras coisas. Vamos colocar aqui Solana. Eu quero colocar Solana. Vamos colocar Solana para ver como anda o termo de pesquisa Solana aqui comparado com os outros. Tá até tendo uma subidinha aqui. Deixa eu colocar aqui nos últimos 90 dias. Ó, o que é que tem subido aqui, ó? A pesquisa pelo termo cripto. O termo cripto tem sido um termo que as pessoas estão buscando mais. Por quê? As pessoas estão vendo que existem possibilidade de ter ganhos financeiros não só no Bitcoin, não só no Ethereum, mas também em outras criptomoedas, ou até querem estar sabendo o que são essas criptomoedas que as pessoas estão falando tanto. Então isso é bom a gente também ficar de olho de que essa pesquisa acontecendo
poderá ser a entrada do varejo novamente, não só no Bitcoin, mas também em outras altcoins. Eu vou só colocar aqui que eu acho difícil ter muita pesquisa sobre altcoin, mas tá vendo? Ó? É a última que praticamente ninguém pergunta sobre altcoin. A pergunta é cripto, ok? Cripto. E vamos botar cripto com... Vamos tirar aqui altcoin e vamos colocar cripto com I. Que em alguns países, por exemplo, Espanha, cripto é com I. Brasil, quem fala português, é com I. Então, em alguns países, cripto também é pesquisada com I. Pois é, com I ninguém pesquisa. Olha aí, ó. Então, a pesquisa está sendo cripto com Y, que é que tem que ser colocado, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Isso leva a quê? Leva a uma diminuição do varejo nas criptos, né? Leva a uma diminuição do varejo nas criptos, mas, ao mesmo tempo, um interesse inicial que deverá levar até o final do ano a alta que muita gente está querendo em algumas altcoins, né, em algumas criptomoedas, e isso que a gente vai acompanhar. Aqui é o Fear and Greed, que vê que está em 52, abaixo do número 40 realmente se torna perigoso, mas ao mesmo tempo atrativo para você comprar. Enquanto a gente se mantiver acima do nível 40, existe a possibilidade dos touros irem buscar o valor que eu vou mostrar agora. Aqui também vou mostrar outra coisa que, para quem faz pools de liquidez, eu vou mostrar um range de Ethereum, que uma pool de Ethereum com dólar nesse range agora, pelos próximos, talvez uma semana ou 2 semanas, pode ser muito atrativo para você ganhar a taxa aí. Eu vou mostrar aí agora. Deixa eu ver algumas coisinhas mais. Outro detalhe que eu estava analisando aqui, que foi o Martum, que estava publicando, ele mostra o seguinte, que nessas correções, que depois de bater novo topo histórico, nessas correções, o Bitcoin sempre busca próximo do topo anterior, durante esse ano agora de 2024 e 2025. E realmente a gente pode ver esse comportamento do Bitcoin aqui. Toda vez que eu vejo a lua, eu só me lembro. Quem sabe? Vamos, eu já tenho ele aqui, ó. Vamos tirar esse aqui e vamos botar ele. Olha ela aqui, ó. Ela vai entrar aqui, ó. A lua cheia, dia 9. Dia 9. Vamos ver se a lua vai dar o retorno que a gente quer na zona importante que o Bitcoin tem que ir. Então, o que é que o Bitcoin ele tem feito nessa fase aí? Aqui. O que é que o Bitcoin tem feito nessa fase? Toda vez que ele sobe, que ele rompe, né? Como aqui, ó, pum, ele rompeu, ele tenta corrigir, que é uma correção natural, e ele tenta buscar próximo do topo anterior. Então, se a gente vê, ele vem bem próximo aqui, né, do topo anterior. Ele chega muito próximo do topo anterior. Quando a gente busca mais para trás aqui, né, mais para trás, a gente busca aqui, peraí, deixa eu apagar esse tracinho aqui. Depois que ele rompe, né, ele tem o primeiro rompimento, ele vai lá buscar. Tem esse rompimento aqui também, né, ó, ele bateu aqui nessa região, ele corrige e depois, quando ele rompe, ele vem buscar uma zona, tá vendo, ó, próximo do topo anterior que ele fez. Então agora, quando a gente vê no mercado, a região que o Bitcoin poderá ir buscar é essa região aqui, ó, 108 mil dólares. Por isso que a gente comenta que essa região dos 104 aos 108 é uma região de alto volume de negociação no Bitcoin, aqui no curto prazo, né? Nesse momento que nós temos no mercado, essa região aqui, ó, no topo, tem muita gente presa no topo, no 118, mas aqui a gente tem uma região nos 104 mil, muito importante no Bitcoin. Então, o que temos que acompanhar é se essa correção poderá vir abaixo de 108. E aí sim, se vier abaixo de 108, só os 104 mil para proteger. Porque nessa zona, muita gente vendeu o Bitcoin. E muita gente comprou Bitcoin para surfar essa alta aqui. Então, essa zona foi uma grande zona de volume de negociação no Bitcoin. E hoje,
os touros, eles estão em um momento que é realmente muito preocupante, que nós temos que olhar, que é a força que ele tem que demonstrar para romper essa região aqui dos 116 mil dólares. Então, esse era a zona importantíssima, eu vou até colocar de vermelho, que o Bitcoin tem que romper. Os touros têm que levar o Bitcoin acima desse valor aqui. Se eles não levam o Bitcoin acima desse valor e se mantém acima desse valor, o Bitcoin irá antecipadamente naufragar para buscar a região lá dos 108 mil dólares. Por isso que eu abri o vídeo mencionando que os touros estão por um fio. Os touros estão por um fio. Por quê? Porque se eles fracassam nessa tentativa de rompimento dos 116 mil aqui, e eles não conseguem romper essa região, demonstra que eles já estão praticamente sem força. O volume, quando a gente olha aqui, o volume, cara, tá muito baixo. A gente tem aqui praticamente um volume descendente aqui, principalmente se eu colocar no... Deixa eu ver o 12 horas aqui. 12 horas é que vê como o volume está cada vez pior aqui, atualmente. Só o que nos salva... Ó, RSI estocástico estava estourado no semanal, buscando a região do sobrevendido, o que vai fazer que o Bitcoin possa ter mais queda, ok? Que o Bitcoin possa ter mais queda. O que nos salva é que no diário ele está iniciando uma possibilidade de buscar alta. E é aonde eu vejo que a Lua poderá nos salvar, tendo influência para que o mercado consiga romper e tentar romper os 114, né, e tentar romper os 116 para se manter acima. A gente só vai conseguir ver se isso realmente vai ter fundamento ou não, né? É um indicador gráfico que muita gente utiliza para fazer trade. Claro, quando eu demonstro isso, gente, fique bem claro, quando eu demonstro a Lua, eu não estou querendo brincar, nem fazer piada, nem nada, não. Eu estou tratando isso como algo que realmente tem muita gente que utiliza, e principalmente as pessoas que estudam a fase da Lua, ela sabe que isso tem influência no comportamento do ser humano. Mas eu quero ver se dessa vez, esse dia 9, vai trazer salvação para o mercado, ou a gente vai ter que fugir, ligar o caminhão e disparar, porque corre que é cilada, Bino. E aí a gente vai ter um agosto pela primeira vez, depois de praticamente 3 ciclos, esse será o 4º ciclo, aonde agosto deve ser verde, e poderia estar vindo um vermelho, de repente invertendo. O agosto ser a queda e o setembro ser a recuperação. Vamos ver. Quem quer proteger o seu capital, o Anki Pro e a Anki 1S. Tem link na descrição, o melhor preço do Brasil, e com essas carteiras você consegue proteger as suas criptomoedas e levar ela para o mundo todo. Sabe o que é que você pode carregar aqui? $1 milhão, 10 milhões de dólares dentro dessa carteirinha pelo mundo todo, e ninguém, porque você não pode carregar pelo mundo todo 10 mil dólares, né? Mas você pode carregar $1 milhão, 100 milhões de dólares com uma carteira dessa aqui, com as suas criptomoedas. Você pode rodar o mundo com ela. E juntando ela, olha o combo especial que eu vou mostrar para vocês. Juntando ela com o Red Dot Pay aqui, né? Com o Red Dot Pay aqui, tanto cartão aqui que eu já me perdi. Com o Red Dot Pay aqui, né? Olha o combo. Você carrega quantos milhões de dólares em todo o mundo e ninguém vai nem se preocupar, porque aqui está o seu dinheiro e aqui você envia daqui para aqui e aqui você gasta.
Olha o combo. Olha o combo perfeito que eu estou dando para vocês aí. Por isso, eu vou deixar uma mensagem para vocês agora. Tudo na sua vida pode mudar, porque você agora está buscando conhecimento para poder executar essa mudança na sua vida. Esse é o primeiro ponto que qualquer ser humano tem que ter em ação quando quer mudar de vida. É buscar, é mover através do estudo, através do interesse, da busca do conhecimento, para poder mudar de vida. E você que está aí desse lado e ficou até o final desse vídeo, já está com esse objetivo, ok? E isso, ó, eu tenho que aplaudir você, porque você ficou há mais de 20 minutos aqui assistindo esse vídeo comigo. 2. Tudo acontece no tempo de Deus. E Deus, ele tem tudo escrito para vocês. Não tem aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Nós é que entortamos a escrita certa que Deus faz para a vida de cada um. E o tempo para acontecer o milagre que você busca nas suas finanças, na sua vida pessoal, familiar, seja lá qual for, ele já está determinado por Deus. O que atrasa são as suas atitudes. Assim como a gente teve, eu vou dar um exemplo bíblico, o povo hebreu, que era para sair do Egito e durar 40 dias para chegar na terra prometida, durou 40 anos, porque viveu reclamando o tempo todo. Então quem atrasa as bênçãos de Deus na vida da gente somos nós mesmos com as nossas atitudes. Por isso que eu quero dar parabéns a você por estar inscrito no nosso canal. Eu sei que é uma forma que Deus vai enxergar que você está buscando melhorar, porque você está inscrevendo-se para receber mais conhecimento. Por isso que às vezes eu até digo, inscreva-se no canal que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Não é porque você está inscrito no canal não, mas ao mesmo tempo é por você estar inscrito no canal porque está buscando conhecimento. Entendeu? Está agindo em forma disso. Então, desejo o melhor para a vida de vocês e lembre-se, Deus já tem tudo de bom determinado na sua vida. O tempo para isso acontecer, Deus já determinou. Só que você pode estar atrasando isso. Então, reveja as suas atitudes, as suas formas de agir no seu dia a dia, porque você é a única pessoa que pode entortar a escrita certa que Deus já tem na sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.